Oi, gente, como que vocês estão? Fico muito feliz quando vocês veem o meu vídeo, quando comentam e a gente partilha de algo que é tão importante, que é a minha vida, os temas que eu tenho trazido aqui e quando eu percebo que tem ajudado alguém de alguma forma. E pensando sobre isso, fiquei um tempo, sem gravar vídeos, eu pensei esse tema que eu acho que é tão pertinente nesse momento, que é a coragem de ser imperfeito. Quando eu penso sobre a minha vida, quando eu penso sobre a vida das pessoas que vêm até a mim, buscando ajuda, com tanto sofrimento, eu percebo que há uma falta de coragem de ser imperfeito. Então vamos falar sobre isso? A gente passa a vida da gente toda pensando a forma de agradar, a forma de ser perfeito, a forma de ser aquilo que o outro espera que a gente seja, não é? Eu vi isso tudo na minha vida ao longo da vida. Quando eu trouxe toda a minha história, quando eu falei sobre tudo, o que eu vivia, o que eu enfrentei, os desafios, como eu lidei com isso, o tempo todo eu buscava essa perfeição. E às vezes eu me pego buscando essa perfeição nas pessoas, buscando ser perfeita para o outro, e isso gera muito sofrimento em nós, não é mesmo? A gente fica carregando uma carga que é desnecessária e às vezes a gente se anula para agradar o outro, para ser aquilo que ele espera de nós. E pela psicologia a gente tem aquele eu ideal, que as pessoas idealizaram para nós. Aquilo que seria perfeito para o outro, aquilo que a nossa comunidade, as pessoas com quem a gente convive, idealiza em nós. E muitas vezes a gente se anula para agradar o outro. Quando a gente passa a se anular para ser aquilo que o outro espera que a gente seja, a gente vai ser um ser faltoso. A gente nunca vai ser pleno porque você está o tempo todo fingindo ser algo que você não é, ou se esforçando para ser alguém que o outro que está idealizando, não você. Às vezes os pais, às vezes um parente, às vezes o seu esposo, o seu cônjuge, às vezes o filho. E quando a gente busca essa perfeição, essa pessoa perfeita, a gente acaba buscando isso no outro e gerando sofrimento no outro, porque o tempo todo você está se cobrando ser algo que você não é. Isso não é tão ruim? Isso não traz tanto sofrimento? Como eu já contei aqui, eu passei a minha vida toda querendo ser perfeita. E isso gerava um peso muito grande, porque tanto eu cobrava perfeição em mim, como eu cobrava perfeição naqueles que estavam à minha volta. Nos meus filhos, sempre cobrando deles algo mais, algo que eles não tinham. E isso anula a nossa identidade, quem nós somos realmente, quem Deus nos criou para ser. E quando eu começo a trabalhar isso em mim, quando eu começo a voltar para dentro de mim, perceber, fazer uma análise, um autoconhecimento de quem eu sou, daquilo que eu gosto realmente, do que eu sinto prazer de fazer, eu começo a me conhecer. Eu começo a voltar lá na minha infância, o que eu gostava de fazer, o que eu sentia prazer, e aí você vai percebendo que ao longo da vida, por causa das exigências, por causa das cobranças, por causa da fala das pessoas, você começou a ser de outra maneira, a trabalhar isso em você, e isso foi muitas vezes te anulando, trazendo conflitos, ansiedades, baixa autoestima, você não se aceitando. Por que tem tanta dificuldade? Por que a gente tem dificuldade de falar em público? Quantas pessoas têm tanta dificuldade? Eu passei a minha vida toda me escondendo. Eu não tinha coragem de falar para uma câmera, eu não tinha coragem de falar diante das pessoas, porque eu me via imperfeita. Se eu gaguejasse, igual muitas vezes eu agarro aqui alguma palavra, não teria coragem nunca de aparecer aqui. Mas mesmo fazendo esses vídeos, mesmo falando em público, eu ainda percebo algumas questões que me faz deixar de fazer várias coisas. E quantas pessoas não estão passando por isso? Você já percebeu isso em você?
Você se percebe carregando um peso muito grande, deixando de fazer algo que você queria fazer, mas você não tem coragem de fazer porque você não faz perfeito? Então, hoje eu te chamo para ter coragem de ser imperfeito, porque nós não somos perfeitos. E quando a gente fica idealizando isso, você nunca vai fazer nada. Por quê? Porque você nunca vai ser perfeito. Você pode até estudar algo muito, ser bom em alguma coisa, mas em outra área você não vai ser, porque perfeito é só Deus. Ele é perfeito. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas vulnerabilidades. Áreas em nós que a gente nem sabe que tem, que é ruim, não é? A gente às vezes não se pega sendo egoísta, sendo altivos, às vezes fala de alguém sem perceber, quando se vê já falou com alguma pessoa, já aconteceu isso comigo. Eu não gosto de fofoca, eu tenho pavor de fofoca. Mas às vezes eu me percebi falando, não, mas fulano podia melhorar em tal área, isso é ruim, não é? Às vezes me pego fazendo isso, sendo que eu não gosto que ninguém vai falar nada de mal das pessoas comigo. Isso me incomoda. Mas às vezes, sem perceber, eu faço uma coisa desse tipo. Me dou conta, me arrependo, mas nós somos falhos e tem áreas da nossa vida que somos vulneráveis, que está em processo de tratamento, de trabalhar, de melhoria. Porque a gente só muda em nós algo que é ruim quando a gente percebe que tem, quando a gente nomeia. E aí você vai trabalhar, vai se policiar, vai ver o que é, por que eu ajo tanto assim, por que eu falo tanto de tal maneira, por que eu respondo às pessoas de tal forma, por que eu sou grosseiro, por que tem coisa que é um gatilho para eu ficar nervoso, ficar nervosa. Então a gente está errando sempre, a gente erra em algum quesito, alguma situação, não é mesmo? Mas tá tudo bem. O que eu quero falar com você hoje, pare de se cobrar tanto. A cobrança que a gente tem com a gente mesmo é tanta, muitas vezes, que gera paralisia em nós. Porque quantas pessoas procrastinam? Procrastina porque acha que não vai dar conta de fazer uma coisa bem feita. Procrastina porque uma situação é ruim, você se percebe que não é tão perfeito. E a gente vai adiando a nossa vida. Porque às vezes eu não estou muito bem, já aconteceu isso várias vezes comigo. Hoje eu tô com a cara inchada, tô com o meu cabelo por ser cacheado não tá tão bom. E hoje eu não tô com a cara legal e eu deixo de fazer algum vídeo, eu deixo de falar no Instagram, porque a gente está buscando ser o eu ideal de outra pessoa, ser alguém que a gente não é, ser perfeito. E a gente vai falhar, a gente vai errar e tá tudo bem. Eu lembro de uma professora minha de psicologia que ela falava assim, gente, quando vocês forem apresentar um vídeo, lembra que as outras pessoas que vão estar te vendo praticam as mesmas coisas que você. No sentido, se é humano igual você. Elas tropeçam, elas erram, elas falam palavras que não devem falar, elas têm atitudes que não devem ter, elas não são perfeitas também. Então, se preocupe em fazer o seu melhor. O que é que você dá conta de fazer? Diante da sua vida, diante das circunstâncias, ser mãe, né? Eu trago aqui que eu falei tanto como mãe. Eu fui uma mãe manipuladora e errei tanto. Mas eu fiz aquilo que eu dei conta naquele momento. Eu fiz diante daquilo que eu trouxe da minha história de vida, diante daquilo que eu passei na minha infância, que me levou a ser da maneira que eu me tornei. Mas quando eu reconheço isso, quando eu trabalho isso em mim, eu consigo perceber isso, eu começo a buscar uma melhoria, já é um ponto forte, não é? E assim é na sua vida. Talvez você não é perfeito em alguma área, você não estudou para ser daquele jeito, mas tem outra área que você é muito bom. E é importante saber que, ainda com as nossas imperfeições, se a gente olhar, né,
o amor de Deus por nós, dele vê em nós perfeição, dele vê em nós, nem é perfeição, mas ele vê em nós virtude, ele nos ama da maneira que nós somos. Talvez você não é igual ao outro, mas você tem algo muito bom dentro de você, que você ainda nem percebeu, porque está tão preocupado ser aquilo que o outro idealizou de você, que deixou de viver sua melhor versão, de ser quem você foi criado para ser. Então hoje eu te faço esse convite. Seja imperfeito, mas seja você. Seja quem você foi criado para ser. Se autoconheça, conheça suas virtudes, conheça suas fraquezas e não tenha vergonha de ser imperfeito. Seja imperfeito da maneira que você dá conta de ser e nessa versão seja o seu melhor. Que Deus te abençoe.